noite, amigos. Cá estamos nós, mais uma vez, na nossa querida Casa Espírita Nova Esperança, para mais um encontro que denominamos 10 minutos com Nova Esperança. Antes de começarmos o nosso encontro, convido-vos a que nós ergamos o pensamento a Deus e vamos ouvir uma mensagem de otimismo todo dia de Lorival Lopes, que nos diz o seguinte: na hora de vencer o vazio, a solidão, a incompreensão, o problema que não corre atrás dos outros, incapaz de agir por conta própria, você tem condições de resolver a situação. Basta reconhecer as suas qualidades, considerar-se forte e resistente. Quando assim fizer e tomar resolução, sentirá o amor de Deus, amparando-o, mostrando por onde encontrar as soluções. A escuridão some quando chega a luz. Assim, com luz, você clareia até os pontos mais íntimos das questões e descobre como proceder. Para quem confia em si, um problema assusta tanto como um tigre de papel. Com esta mensagem de Lorival Lopes, convido-vos a que ergamos o pensamento a Deus, pedindo a sua bênção e a sua graça para esse tempo que vamos estar juntos, com a nova esperança. Que cada um de nós tenha consigo o coração aberto e o desejo sincero de buscar a paz e o amor que devemos buscar em nossas vidas. E vamos à indicação de Pedro, que é o tema escolhido para hoje. Quem é Pedro? Pedro era um pescador por profissão. Um homem simples, um homem de poucas letras, como diríamos hoje, um homem de muita fé, um homem de uma ética acima do comum, mas muito impulsivo, às vezes agressivo. E quando se convenceu, largou tudo e seguiu Jesus. Simão Pedro, sem dúvida nenhuma, foi o mais marcante dentre os 12 apóstolos. A nossa Amélia Rodrigues nos diz numa de suas obras que os 12 apóstolos eram espíritos de muita luz. Eram espíritos nobres e cheios de virtudes. Cada um com seu cada um. Mas Pedro, sem dúvida alguma, era o mais marcante. Pedro, ele era o porta-voz dos apóstolos. Ele tomava a palavra em nome dos outros porque ele era um contestador. Pedro era o que mais contestava a Cristo. Ele queria saber o porquê das coisas. Ele questionava. E, em função disso, ele era um líder dentre os seus companheiros de apostolado. E um detalhe: a casa de Pedro era a casa onde Jesus mais gostava de ir. Pedro foi casado, né? E a sua esposa tinha posses, né? Então ele tinha uma bela casa, uma boa casa. E Jesus gostava de ir lá, não por causa da casa, mas por causa exatamente de Pedro e da identidade que ele desenvolveu com aquele apóstolo, né? Com o mais velho dos seus apóstolos. E Pedro foi crucificado no dia 29 de junho do ano de 67 ou 68. Por ali ele foi crucificado. Ele foi preso em Roma, onde se reunia com os discípulos, no cemitério, porque tinham que pregar escondido. Os cristãos eram perseguidos. E ele foi preso e, no seguimento, foi levado para uma prisão, né, de Roma, e dali para uma colina para ser sacrificado. Como? Crucificado. E no momento da crucificação, Pedro disse aos seus executores: eu não sou digno de morrer como meu pai. E então ele foi crucificado de cabeça para baixo. As diferenças que Pedro, tal era a sua convicção da mensagem de Jesus que ele trazia consigo. Ele sempre foi o mais ativo desse apostolado, né? E presenciou inúmeros milagres de Jesus. Ele estava sempre ao lado de Jesus, em todos os momentos. No Sermão do Monte, né? Em todos os momentos lá estava Pedro. E ele pôde assistir a muitos milagres, e mesmo assim ele queria saber o porquê das coisas, né? Mas ele acabou então se convertendo e se convencendo.
E após a morte do Cristo, Pedro pregou pela região toda. Ele levava a palavra de Jesus, ele fazia curas, ele recebia os humildes. Então Pedro fez aquilo que o Cristo tinha pedido para ele fazer, né? Quando disse, sobre ti edificarei a minha igreja. Então, ele foi um dos principais transformadores, junto com Paulo depois, na transformação dessa pedra angular do cristianismo. E o que indica Pedro, esse homem rude? Aliás, tem uma passagem de Pedro que, depois que ele tinha sido crucificado, certa feita, convidado por Jesus, ele veio ter com os seus amigos, com os demais apóstolos, naquele mesmo cemitério onde ele pregava. E curiosamente, naquele que era o túmulo de Pedro, ali estava um homem com uma criança no colo, orando. Quem era esse homem? Esse homem, meus amigos, era Sartório Anacleto. Sartório Anacleto foi um dos executores de Pedro, o que mais o agrediu, o que mais o ofendeu, o que mais o xingou sem razão nenhuma. E quando Pedro já estava agonizante, foi Sartório que jogou uma pedra na cabeça de Pedro, ocasionando ali então o desencarne. Pois ali estava Sartório no seu túmulo, chorando com o filho doente no colo. Pedro impôs as mãos sobre a cabeça do menino, que foi curado. E o seu principal detrator, o homem que mais judiou com ele, foi o primeiro milagre que Pedro fez depois de desencarnado. Olha que coisa curiosa. Mas vamos à indicação que ele nos faz. Esse homem nos deixa a indicação: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Esta frase de Pedro tem pelo menos 3 indicações para nós aqui. A primeira delas, muito clara: quem vive para o bem, quem vive o bem, quem tem o bem dentro de si, não tem espaço para o mal. Essa é a primeira indicação que essa frase nos traz. A segunda é que viver no bem é a fórmula de encontrar a paz. Quem pratica o bem, quem vive o bem sistematicamente em sua vida, vai encontrar-se com a paz. E a terceira indicação: quando te encontrares com a paz, siga-a, não basta encontrá-la. E aí nós entendemos, bom, barbada, né? Muito fácil de encontrar a paz? Não, negativo. É muito difícil encontrar essa paz recomendada por Pedro. E por isso nós estamos aqui. Mas essas palavras aparentemente simples de Pedro tem uma colocação muito oportuna de Emmanuel sobre isso, que nos diz que, abre aspas, não é nada fácil a conversão do homem, a sua transformação para o bem. Lembra-nos que muitos dizem, eu creio, mas muito poucos podem declarar que se converteram, que são homens de bem. Então, isso é bom nos alertar, porque muitos de nós dizemos como tem que ser as coisas, mas não fazemos. Muitos de nós somos espíritas convictos de ler as obras, de estudar a doutrina, mas ali fora nos esquecemos disso no dia a dia das nossas vidas. Então Emmanuel nos alerta, o que Pedro já nos alertava. Não basta encontrar a paz, tens que seguir esta paz. Por que é tão difícil assim, como nos diz Emmanuel? É difícil porque nós não começamos agora. Nós trazemos de outras vidas muitas viciações. Não estaríamos aqui se não fosse assim. Nós trazemos paixões. Nós estamos vestidos com essa pesada túnica dos nossos caprichos. E é isso que nós temos que lutar para vencer fazendo bem. O nosso egoísmo nos leva a desperdiciar energias sagradas, meus irmãos. Vejam bem, quando praticamos a nossa vida egoisticamente, nós estamos jogando fora energias sagradas, energias divinas. Nós fizemos um trato lá no nosso planejamento reencarnatório e quando somos egoístas nós os estamos descumprindo. O materialismo, esta porta atraente, a porta larga da materialidade, ela detém o nosso ser numa zona de conforto. Nós estamos confortavelmente vivendo. Eu tenho o que eu quero, eu conquisto o que eu preciso, mas eu esqueço de ser o que é necessário. Então, aí temos que ter muito cuidado, porque aí está um dos entraves para seguir a indicação de Pedro. E diante dessas dificuldades,
Esta frase que é aparentemente tão simples de Pedro, sabe o que é na verdade, meus irmãos? É um desafio que ele faz para nós e que nós estamos dividindo com vocês agora, os nossos amigos da Nova Esperança. Nós estamos convidando vocês, vamos desafiar-nos para seguir a indicação de Pedro? É isso que estamos fazendo aqui neste momento. Vamos seguir o caminho do bem? Ou vamos ficar acomodados no que temos? Somos convidados sim a fazer mudanças, a mudar de hábitos, a mudar atitudes, a sermos cristãos, a olharmos as pegadas do Cristo que nos foram deixadas e seguir por elas. Então, cientes disso, nós não podemos ignorar as crises do mundo. Lá fora estão ocorrendo coisas todos os dias. As notícias nos impactam. E a gente acha que o mundo está muito mal, que está tudo errado. Mas o primeiro passo é que esta mudança, essa reforma tem que acontecer dentro de nós. E a partir do momento em que isso começa a acontecer dentro de nós, que nós começamos a mudar, a reconstruir o nosso ser interior, nós começamos a entender todas essas coisas, como que estamos vivendo agora, no mundo inteiro. São fenômenos naturais e necessários. Por quê? Que nós vamos entender isso a partir do momento que o nosso ser interior estiver reformado, estiver olhando para o lado do bem. E nunca vamos esquecer do que é a vida. Nunca vamos esquecer aquele cartazinho simples que tem na parede da Nova Esperança, que toda vez que nós chegamos aqui, a gente relembra disso, né? De onde viemos, o que somos, onde estamos, para onde vamos, e vamos nos dar conta que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos humanos. Impactante a frase? Vou repetir, não somos humanos, nós estamos humanos. Nós somos espíritos em breve passagem para a Terra, num pacto que fizemos com a espiritualidade para a evolução. Estamos aqui estagiando neste aprendizado. Então, se a nossa casa pudesse, neste momento, dar uma indicação também sobre essa indicação de Pedro, nós recomendaríamos começar pela leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no item 3, onde fala o homem de bem. É isso que Pedro indica nós sermos. Então eu vou fazer um pedido. Hoje, antes de dormir, faça a leitura desse item que nós falamos agora. Capítulo 17 do Evangelho, item 3, o homem de bem. E nós pensamos só um parágrafo. O homem de bem, ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com o que torna felizes os seus semelhantes, com as lágrimas que seca, com as consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa que possa fazer. O que eu vou ganhar com isso? Antes de fazer o bem. Né? E por fim, o pensamento de Emmanuel sobre essa indicação do Pedro. Prestem atenção. Sigamos em paz. E tão logo alcancemos as primeiras expressões desse sublime serviço, lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas cultivá-la, segui-la com toda a persistência da nossa fé. Olha o que nos diz Emmanuel. Queres ter paz? Faz o bem, todo dia, sem nenhum interesse que não seja o do teu semelhante. Aí vais encontrar a paz. Então, queridos irmãos, com essa indicação do Pedro, o apóstolo, nós precisamos dizer e desejar que cada um de nós tenha paz. Desejar que os nossos lares e de todos vocês, amigos da Nova Esperança, sejam iluminados. Mas que se esta paz é a nossa meta, na noite de hoje, nos 10 minutos, nós dizemos que o bem seja a ferramenta. Que o bem, a prática do bem, seja a charrua com que vamos arar a terra para lançar as sementes do amor e da paz.
Após a mensagem de Emmanuel que ouvimos, nós queremos encerrar o nosso encontro desta noite, os 10 minutos com Nova Esperança, convidando a todos que levem consigo desta noite a certeza de que nunca estamos sós. Pedimos a Deus que abençoe os nossos lares, que abençoe a cada um de nós, que nos indique onde está a charrua e que nossa mão não tema em pegar a charrua na prática do bem, pois na prática do bem nós vamos encontrar a paz. Uma boa noite a todos e que Deus nos ilumine.